Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem completamente hipnotizadas por certos caras, enquanto outros são praticamente invisíveis para elas? A verdade é que existem fraquezas femininas que, se você souber explorar, podem fazer qualquer mulher sentir uma atração irresistível por você. E hoje, eu vou revelar as 10 principais fraquezas que toda mulher tem, mas que a maioria dos homens ignora. Se você assistir até o final, vai entender como transformar essas fraquezas em sua maior vantagem. Fala sedutor, seja bem-vindo ao Sedução Fascinante. Eu sou Mário Andrade e aqui você aprende as melhores e mais poderosas técnicas para conquistar mulheres e transformar sua vida para sempre. Eu sei que conquistar mulheres pode parecer um mistério às vezes. Eu mesmo já fui aquele cara que tentava de tudo, mas acabava ficando na zona da amizade, sem entender o que estava fazendo de errado. Até que eu percebi que as mulheres têm certos gatilhos emocionais, fraquezas que fazem com que elas simplesmente não consigam resistir a um cara que sabe como usá-las. E quando eu descobri isso, mano, tudo mudou. Hoje, eu vou te entregar isso de bandeja. Agora, imagina como seria se você entendesse exatamente o que ativa essas fraquezas nas mulheres. Se soubesse exatamente como se tornar o cara que elas não conseguem ignorar, fica comigo até o final, porque a fraqueza número 10 é a mais poderosa de todas. E quando você entender como usá-la, vai perceber que as mulheres vão começar a correr atrás de você sem que você precise fazer esforço. E se você quer dominar a arte da conquista e atrair as mulheres que deseja, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Agora, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Primeira fraqueza: o poder da emoção não resolvida. Mano, se tem uma coisa que a maioria dos caras erra feio é achar que sedução é sobre falar as palavras certas ou seguir algum tipo de fórmula mágica. Mas deixa eu te contar uma parada: mulheres não se apaixonam por palavras. Elas se apaixonam por como você faz elas se sentirem. E aqui entra um dos segredos mais poderosos que quase ninguém te fala: o poder da emoção não resolvida. Já percebeu que quando uma mulher fica obcecada por um cara, normalmente não é porque ele faz tudo certinho? Na real, muitas vezes é justamente porque ele gera um turbilhão de emoções nela. Uma mistura de curiosidade, tensão, surpresa. Aquela sensação de que ela nunca sabe exatamente o que esperar. Isso prende a atenção dela mais do que qualquer frase de efeito. Agora pensa comigo. Se você for um cara previsível, que responde mensagens sempre na mesma hora, que concorda com tudo que ela fala, que está sempre disponível, o que acontece? Zero mistério. Zero emoção. Zero vontade de te perseguir. Você vira mais um cara comum que ela pode prever completamente. E se ela te entende 100%, não tem desafio. Se não tem desafio, não tem emoção. Se não tem emoção, ela perde o interesse. E olha, não tô falando pra você ser um babaca ou tratar mal uma mulher. Não tem nada a ver com isso. A parada aqui é aprender a criar um jogo emocional natural, onde você desperta nela sensações que fazem ela ficar ligada em você o tempo inteiro. Quer um exemplo prático? Vamos pegar algo simples: mensagens. A maioria dos caras vê que a mina respondeu e já sai correndo para responder de volta, como se estivesse em um atendimento ao cliente. Mas imagina que, em vez disso, você deixa ela esperando um pouquinho, e quando responde, manda algo inesperado, algo que faz ela rir ou se perguntar o que você quis dizer exatamente. De repente, em vez de responder "e aí, tudo bem?", você solta um "nem acredito no que aconteceu hoje. Mas antes de eu te contar, me responde uma coisa: você já fez algo totalmente insano sem pensar duas vezes?". Mano, nesse momento, a mente dela já entra num loop de curiosidade. O que será que aconteceu? Por que ele perguntou isso? Qual é a história por trás disso? E é exatamente esse tipo de emoção que mantém ela engajada. Agora, compara isso com "oi, tudo bem?", que é o que 99% dos caras mandam. E isso não vale só para mensagem. Vale para encontros, para conversas, para tudo. Se você sempre leva ela para o mesmo tipo de rolê, sempre fala das mesmas coisas, sempre age do mesmo jeito, ela já sabe exatamente o que vai acontecer. E se ela sabe, perdeu a graça. Agora, se um dia você leva ela para um lugar inesperado, outro dia some um pouco e depois aparece com uma história bizarra, no outro solta uma provocação que faz ela rir, você está mantendo o jogo vivo. A verdade é que as mulheres são viciadas em emoção. Elas assistem séries de drama, filmes que fazem chorar, livros que mexem com os sentimentos delas. E o cara que sabe ativar essas emoções na vida real, esse cara se torna inesquecível. Então, a grande sacada aqui é: não entregue tudo de bandeja, não seja previsível, e sempre mantenha um leve ar de mistério e desafio. Não é sobre fingir ser outra pessoa, mas sobre entender que sedução não é lógica, é emocional. Se você desperta emoções fortes, você se torna o cara que ela nunca consegue tirar da cabeça. Segunda fraqueza: o desejo por homens que não precisam delas. Mano, se tem uma coisa que os caras erram feio, é achar que precisam fazer de tudo para agradar uma mulher. Tipo, ficar disponível 24/7, responder na hora, mudar os planos só pra ver ela. Parece até um cachorrinho pedindo atenção.
Só que aqui tá o segredo. Mulheres não querem ser o centro da sua vida, elas querem entrar em uma vida que já é incrível. Já reparou que os caras mais desejados nunca estão desesperados por atenção? Os caras que fazem sucesso com mulheres são aqueles que têm um propósito, um ritmo de vida próprio, algo maior que os guia. E não é porque eles estão tentando jogar algum joguinho ou fingindo que não se importam, mas porque, genuinamente, eles têm uma vida tão foda que não dá pra ficar o dia inteiro babando por uma mulher só porque ela é bonita. E olha, não confunde isso com ser um cara frio ou desinteressado. Não é sobre ignorar ela ou tratar mal. É sobre ser um cara que tem mais o que fazer. Quando você tem ambição, quando você está crescendo, quando sua vida já é interessante por conta própria, as mulheres sentem isso. Elas percebem que você não precisa delas para ser feliz, e é exatamente aí que o jogo vira. Pensa comigo. Você acha que uma mulher vai se sentir mais atraída por um cara que está sempre disponível, sem nada para fazer, ou por um cara que tem metas, que tem gente querendo ele, que está ocupado construindo algo grande? O segundo, o cara sempre ganha. E não porque ele faz joguinhos, mas porque ele realmente tem uma vida que vale a pena ser compartilhada. Agora, se liga nessa. Quando uma mulher percebe que um cara não precisa dela, ela automaticamente sente que precisa conquistar o espaço dela na vida dele. Isso desperta nela um desejo de querer fazer parte, de querer ser escolhida. Porque a verdade é essa, as mulheres valorizam o que é escasso. Se você tá sempre ali, sem desafio, sem mistério, você se torna previsível. E o previsível nunca é emocionante. Então, a real é simples. Para de fazer dela o centro do seu mundo e começa a fazer da sua própria vida algo tão foda que qualquer pessoa, inclusive as mulheres, vão querer fazer parte dela. Falando nisso, se você tem dificuldade de arrumar mulheres e não consegue sair desse looping terrível, imagine você aprender tudo de forma prática e detalhada. O curso no link da descrição pode ser o que você procura há muito tempo. Terceira fraqueza das mulheres: atração pelo perigo social. Cara, essa aqui é uma das coisas mais ignoradas pelos caras que querem entender o que realmente atrai uma mulher. E não tô falando de ser um babaca brigão ou de sair arrumando treta por aí. Tô falando de algo muito mais profundo: a forma como você se posiciona no mundo e como lida com conflitos sociais. Mulheres prestam atenção nisso muito mais do que você imagina. Elas querem um cara que seja seguro, que não se dobra diante de desrespeito e que transmite aquela sensação de que, se algo acontecer, ele sabe lidar com a situação. Não é sobre ser o mais forte fisicamente, mas sim sobre ter uma presença forte. Agora, pensa comigo. Você já viu alguma mulher se interessar por um cara que se intimida fácil, que abaixa a cabeça quando alguém desrespeita ele, que ri sem graça quando alguém passa dos limites só para evitar confronto? Eu te garanto que não. Porque quando um cara não consegue se impor, ele transmite a mensagem de que não tem domínio sobre o próprio espaço. E isso mata a atração na hora. E olha que louco, isso é um instinto primitivo. Desde sempre, as mulheres precisaram escolher parceiros que soubessem se virar no mundo, que fossem respeitados, que conseguissem protegê-las se necessário. Hoje, a sociedade mudou, mas esse instinto ainda tá lá. Agora, se liga nisso. A forma mais poderosa de mostrar que você não é um cara que se intimida não é batendo no peito ou fazendo pose de machão. É o contrário. É manter a calma. Homens verdadeiramente confiantes não reagem no desespero, não perdem a linha, não tentam provar nada. Eles simplesmente deixam claro, com postura e palavras, que não aceitam desrespeito. Se um cara te desrespeita na frente dela e você fica quieto, ou pior, tenta brincar para amenizar a situação, você já perdeu. Agora, se você olha nos olhos do cara, responde com firmeza e deixa claro que ele passou dos limites, isso te coloca automaticamente num nível diferente na mente dela. No fim das contas, não é sobre brigar. É sobre ser um cara que não foge do próprio valor, que se posiciona, que não tem medo de marcar presença. Isso, meu amigo, é um dos gatilhos mais fortes de respeito e atração que existem. Quarta fraqueza das mulheres: o encanto pelo homem misterioso. Mano, presta atenção nisso aqui porque é um dos maiores erros que os caras cometem sem nem perceber. A real é que mulher perde o interesse quando tudo sobre você já tá escancarado logo de cara. Se você entrega a história inteira da sua vida no primeiro encontro, se responde tudo de forma direta e previsível, cadê a emoção? Cadê o jogo mental que faz ela querer te decifrar? Agora, pensa nos caras que despertam mais desejo. São sempre aqueles que deixam perguntas no ar, que tem algo a mais que você não consegue entender completamente. Homem misterioso não é aquele que se faz de difícil, e sim aquele que não revela tudo de uma vez. Quando você conhece uma mulher e conta sua vida inteira como se estivesse entregando um currículo, ela pode até achar legal no começo, mas não tem nada que prenda ela a querer saber mais. Agora, se você fala apenas partes da sua história, se dá respostas que deixam margem para curiosidade, ela vai ficar pensando em você quando não estiver por perto. E esse é o segredo. Você quer ser o cara que ela fica tentando entender, que gera aquela coceira mental de por que ele fez isso? O que será que ele está pensando? Se você se tornar previsível, você vira comum. E comum, mano, não desperta desejo.
Então, na próxima vez que estiver trocando ideia, ao invés de entregar tudo, joga partes estratégicas, faz ela te perguntar mais. Mulher valoriza o que ela sente que precisa conquistar. Se ela sente que precisa puxar mais de você, parabéns. Você acabou de entrar na mente dela sem esforço. Agora me diz, dessas fraquezas que já te disse até aqui, qual você já percebeu funcionando na prática? Comenta aqui embaixo qual delas você acha que é a mais forte. Quinta fraqueza: a obsessão por um cara que gera emoções extremas. Mano, isso aqui é um dos maiores segredos que ninguém te conta sobre a mente feminina. Se liga, mulher não se apaixona por lógica, ela se apaixona por emoção. Não importa se você é o cara mais inteligente, bonito ou bem-sucedido da roda, se você não sabe como mexer com as emoções dela, você vai ser esquecido rapidinho. Agora, pensa nos caras que as mulheres não conseguem tirar da cabeça. Nunca é o cara perfeito, que concorda com tudo e faz tudo certinho. É o cara que mexe com ela, que faz ela sentir um turbilhão de emoções, que consegue ser imprevisível na medida certa. Se você é aquele cara que tá sempre concordando, sempre sendo previsível, sempre elogiando do mesmo jeito, você não tá despertando nada. Mulher precisa de picos emocionais, precisa sentir uma montanha-russa de sensações para realmente se viciar em um cara. Isso significa que às vezes você vai fazer ela rir pra caramba, às vezes vai provocar, às vezes vai desafiar. Mas o importante é que ela nunca se sinta entediada perto de você. E olha, não confunde isso com ser babaca ou tratar mal. O lance não é ser um cuzão, e sim ser um cara que gera tensão, brinca, provoca de forma leve e nunca age como um cachorrinho adestrado. Discordar de uma mulher, por exemplo, é uma das formas mais fáceis de gerar esse efeito. Se ela diz que ama um filme e você responde, sério, achei esse filme bem superestimado. Pronto, você já criou um momento de tensão. Se souber sustentar isso com carisma, ela vai adorar. O segredo tá em criar um jogo onde ela nunca sente que já tem você 100% garantido. Isso mantém a atração viva e faz com que ela fique cada vez mais viciada em você. Sexta fraqueza: atração pelo status não verbal. Mano, presta atenção nisso porque é algo que a maioria dos caras ignora completamente. Seu corpo fala antes de você abrir a boca. E, muitas vezes, ele tá entregando uma mensagem que destrói toda a sua presença sem você nem perceber. Mulher sente o cara antes mesmo de ouvir o que ele tem pra dizer. Se você chega todo travado, gesticulando demais, falando rápido como se estivesse justificando sua existência, já era. Ela pode até ser educada e te ouvir, mas no fundo já sentiu que tem algo de errado. Agora, olha os caras que dominam qualquer ambiente. Eles nem precisam falar muito, mas quando falam, todo mundo escuta. Porque tem algo na postura deles, na calma, na forma como ocupam um espaço que grita autoridade sem esforço. E isso não tem nada a ver com ser fortão ou rico. É sobre transmitir que você é um cara que se sente confortável onde está, que não precisa provar nada. Quando um cara sabe que vale alguma coisa, ele não tenta convencer ninguém disso. Ele só existe com presença. Se liga em como isso funciona. Próxima vez que você for falar com uma mulher, presta atenção em 3 coisas: postura, voz e olhar. Fica relaxado, não se encolhe, mantém um ritmo de fala tranquilo e, acima de tudo, segura o olhar. Não desvia como se estivesse pedindo aprovação. Agora, quer levar isso pro próximo nível? Reduza seus movimentos. Quanto menos você se mexe de forma desnecessária, mais impacto tem quando realmente faz um gesto. Isso cria uma vibe de domínio, de alguém que não tem pressa, que sabe que o mundo gira ao seu redor, e não o contrário. Isso sozinho já te coloca num nível que 90% dos caras nunca chegam. Porque enquanto eles tentam impressionar com palavras, você já conquistou antes mesmo de falar. Eu sei que alguns vão querer testar todas as fraquezas ao mesmo tempo, mas calma lá, meu amigo. Não dá pra jogar todas as cartas de uma vez. Sétima fraqueza: a fascinação por homens que são admirados por outros. Mano, presta muita atenção nisso porque é uma das paradas mais poderosas que existem quando o assunto é atração. Mulher se sente naturalmente atraída por homens que outros respeitam. Isso acontece de um jeito quase automático, porque o cérebro dela tá sempre filtrando quais caras têm mais valor. Agora, pensa na cena. Você tá num grupo de amigos, todo mundo prestando atenção no que você fala, rindo das suas piadas, te ouvindo como se cada palavra sua valesse ouro. Quando uma mulher vê isso, ela não precisa nem te conhecer direito para já sentir que você tem algo especial. Agora, o contrário também vale. Se você tá ali isolado, ninguém te dá muita moral, ninguém te escuta. Mano, você já perdeu antes de começar. A mulher pode até te achar bonitinho, mas sem essa validação social, sem essa assinatura de valor que os outros te dão, a atração dela não vai ser forte o suficiente. E não é só sobre ser popular. É sobre ser um cara que impõe respeito, que tem presença, que outros homens admiram e que as mulheres notam. Isso pode acontecer de várias formas. Pode ser porque você é o cara que tem uma energia foda, porque é engraçado, porque resolve problemas, porque tem uma habilidade única. O importante é que você tem algo que os outros reconhecem e valorizam.
Mulher sente isso. Ela percebe quando um cara é aquele que os outros olham e pensam, esse aí tem algo de diferente. E é exatamente esse efeito que você quer gerar. Porque quando uma mulher sente que outras mulheres já te desejam e que outros caras te respeitam, ela nem consegue evitar o interesse. Então, ao invés de tentar impressionar mulher diretamente, faz o contrário. Constrói sua reputação. Seja o cara que os outros querem por perto. Porque quando você faz isso, a atração acontece sem esforço. Agora, segura aí, porque as próximas fraquezas são ainda mais poderosas e podem literalmente mudar seu jogo com as mulheres. E a última, cara, essa pode fazer qualquer mulher ficar obcecada por você. Oitava fraqueza, o desejo pelo cara que tem opções. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas e menos faladas sobre a mente feminina. Mulher deseja o cara que outras mulheres desejam. Isso não é teoria, é biologia. O cérebro dela foi programado para identificar homens de alto valor, e uma das formas mais rápidas de fazer isso é observando se ele tem opções. Agora, pensa comigo. Quando um cara chega em uma mulher e dá aquela vibe de, por favor, me escolhe, ele automaticamente perde valor. Por quê? Porque se ele fosse realmente desejado, ele não estaria se esforçando tanto. Mas quando um cara tem opções, quando ele está rodeado de outras mulheres, isso ativa um gatilho poderoso dentro da mente dela. Ela começa a pensar, se outras mulheres querem esse cara, então ele deve ter algo especial. E esse pensamento faz com que ela queira competir por você. A atração dela dispara sem que ela nem perceba. Agora, presta atenção porque tem um detalhe importante aqui. Isso não significa que você precisa sair pegando várias mulheres para ser desejado. O que importa é a percepção. Se você tem uma vida social ativa, se é visto conversando com outras mulheres de forma natural, se é um cara que demonstra segurança e não age como se estivesse desesperado por atenção, ela vai sentir que você tem opções. O erro que muitos cometem é ficar 100% focado nela, mandando mensagens o tempo todo, parecendo que não tem mais nada na vida além de conquistá-la. Isso mata a atração. O cara de alto valor é aquele que tem sua própria vida, suas próprias escolhas, e a mulher sente que precisa conquistá-lo, e não o contrário. Então, ao invés de se preocupar em provar que você é um cara incrível, deixa que a forma como você vive sua vida demonstre isso. Porque quando uma mulher sente que você tem opções, ela faz de tudo para ser uma delas. Nona fraqueza, a sensação de estar perdendo algo. Isso aqui é uma das paradas mais poderosas quando se trata de atrair e manter o interesse de uma mulher. Mulher valoriza aquilo que sente que pode perder. É instintivo. O ser humano, no geral, tem medo de perder algo valioso, mas nas mulheres isso se manifesta de um jeito ainda mais forte quando o assunto é desejo e atração. Agora, olha o erro que a maioria dos caras comete. O cara conhece uma mulher, gosta dela, e imediatamente coloca ela no centro da vida dele. Responde na hora, manda mensagem o tempo todo, cancela compromissos para vê-la, tá sempre disponível. E aí, sem perceber, ele se torna previsível e sem valor. O problema é que o cérebro dela começa a processar isso como: esse cara não deve ser tão especial assim, porque ele tá sempre aqui. Ele não tem nada mais interessante acontecendo na vida dele. E pronto. O encanto começa a desaparecer. Agora, quando você é um cara que tem uma vida própria, que tem coisas acontecendo, que não tá ali disponível 24 horas por dia, a percepção dela muda completamente. Porque agora ela sente que precisa te conquistar. Ela sente que, se não se esforçar, pode te perder para outra mulher ou simplesmente para sua própria rotina, para os seus projetos, para suas ambições. E quando uma mulher sente que pode perder um cara de valor, a mente dela ativa um instinto de urgência. Ela começa a correr atrás. Ela manda mensagem antes. Ela quer saber o que você está fazendo. Ela se sente mais envolvida porque o medo de perder algo valioso é muito mais forte do que o desejo de ter algo garantido. Então, a chave aqui não é jogar joguinhos ou ignorar de propósito. É realmente ter uma vida interessante e movimentada, de forma que ela perceba que você não precisa dela para se sentir completo. Quando você faz isso direito, ela se torna a pessoa que luta por sua atenção, e não o contrário. 10ª e mais poderosa fraqueza, o segredo da conexão profunda. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas que pouca gente realmente entende. Mulher não se apega por causa da sua aparência, do seu dinheiro ou das coisas que você fala. O que realmente faz ela se prender a um cara é o que ele a faz sentir. Isso é mais forte do que qualquer técnica ou joguinho. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu uma mulher completamente apaixonada por um cara que, objetivamente, não era o melhor partido? O cara nem era tão bonito, nem tão rico, mas de alguma forma, ela simplesmente não conseguia desgrudar. Isso acontece porque ele tocou nela de um jeito que os outros caras não conseguiram. E não tô falando de conversas bobas ou de elogios vazios. Tô falando de criar um nível de conexão que vai além do superficial. A maioria dos caras chega tentando impressionar, falar o que acha que ela quer ouvir, mas tudo isso é genérico, sem alma. Agora, quando você realmente ouve o que ela diz, percebe os pequenos detalhes, reage às coisas que importam para ela, você faz algo raro.
E aqui vem o detalhe mais importante. Conexão não é sobre falar muito, mas sobre fazer ela se sentir entendida. Se ela sente que você é um cara que capta as emoções dela, que saca quando ela tá feliz, quando ela tá insegura, quando algo a motiva ou a frustra, isso cria um laço emocional que ela não encontra com qualquer um. E sabe o que acontece quando um cara consegue isso? Ela não quer perder ele por nada. Porque esse tipo de conexão é raro, é intenso, é viciante. E o mais louco, muitos caras deixam essa oportunidade passar porque estão ocupados demais tentando impressionar. Mas se você aprende a realmente se conectar, você não precisa de mais nada. Ela se prende a você sem nem entender o motivo. E me diz uma coisa aqui entre a gente, se você pudesse dominar uma única fraqueza dessas, qual seria? Comenta aqui que eu quero saber. Agora quer se destacar de verdade? No link da descrição, descubra o método psicológico exclusivo, testado e aprovado, que já ajudou milhares de homens a atrair mulheres incríveis de forma natural. Dá uma olhada, tire suas próprias conclusões e faça parte da elite dos 1%. E se você quer realmente dominar a arte da conquista e atrair as mulheres que deseja, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. E se você quiser aprender como ativar esses gatilhos ainda mais rápido, eu tenho 2 vídeos que vão te ensinar o segredo dos homens que fazem mulheres ficarem obcecadas. Vai aparecer na tela agora, clica lá e assiste.